Vocês sabiam que dá para ver exatamente o patrimônio declarado dos candidatos às prefeituras do Brasil? Pois é, no momento do registro da candidatura, todos eles têm que declarar no site do TSE o quanto de patrimônio eles têm, aonde está aplicado, de quem eles são sócios, justamente para ter uma maior transparência nesses candidatos. E é óbvio que eu vou vir aqui com vocês para analisar o patrimônio de quem? De quem? Dos candidatos à prefeitura de São Paulo. Realmente, os candidatos que estão dando o que falar na internet, principalmente aquele que eu sei bem que você sabe de quem eu tô falando, que tá por toda a rede social, saindo da sua geladeira, eu sei que você quer saber qual é o patrimônio declarado dele. E eu vou vir nesse vídeo aqui justamente mostrar isso para você, mostrar o quanto ele declarou de patrimônio, aonde está aplicado, do que ele é sócio, aonde está investido. Eu quero mostrar e compartilhar a tela com vocês para mostrar tudo isso. Não vou passar por todos os candidatos de São Paulo, mas vou passar pelos 6 mais polêmicos que estão aí nos debates, que está todo mundo falando, e eu quero compartilhar com vocês, aqui a minha tela, a gente vai ver juntos aonde está o patrimônio deles, qual o valor do patrimônio deles e onde eles investem, como eles fazem essa gestão do próprio dinheiro. Porque eu julgo que isso aí é muito importante para você que vota em São Paulo, não é o meu caso, mas talvez possa ser o seu. Quem pode estar mais propenso e capacitado a gerir uma prefeitura baseado na gestão que ele faz do seu próprio patrimônio. É lógico que esse patrimônio é o patrimônio declarado aqui, então a gente vai ver juntos tudo isso. E quem chegou aqui de paraquedas só para realmente saber o patrimônio dessa galera e não me conhece, muito prazer. Eu sou a Mari Fugante, especialista de investimentos, criadora do canal Entendo Logo Invisto e também sou consultora financeira. Eu venho aqui praticamente toda semana falar sobre o assunto de investimentos e finanças para você entender desse assunto, investir mês a mês e atingir a sua liberdade financeira. Então, lógico, se você não quer perder nenhum vídeo sobre esse tipo de tema e até sobre temas de candidatos à prefeitura, considere se inscrever aqui no canal. Agora vamos realmente ao que interessa? Eu vou compartilhar minha tela para a gente conversar e bater esse papo juntos sobre os patrimônios dos candidatos à prefeitura de São Paulo. E eu sei que possivelmente nem todo mundo que está assistindo isso aqui é eleitor da cidade de São Paulo, assim como eu que não sou, mas eu tenho certeza que você quer saber sobre isso aqui. E lógico, você pode depois entrar no próprio site do TSE e consultar o patrimônio, os bens declarados dos candidatos da prefeitura da sua cidade. Isso é muito importante para ter um portal da transparência, para você entender quanto eles têm de dinheiro e tomar aí o seu próprio juízo de valor. Vamos então ao que interessa? Para acessar, vocês vão entrar no site do TSE. Então, o site do TSE é esse aqui. Vocês vão entrar nele, digita no Google mesmo, TSE patrimônios dos candidatos. O primeiro link, o primeiro item que aparecer é esse, vocês clicam. Eu vou vir aqui em Sudeste, São Paulo. Vamos entrar aqui nas candidaturas. Vamos ver comigo. Ó, já tinha filtrado aqui, ó. Você coloca o município, coloca o cargo, né? E a gente vai entrar. Não vou falar de todos, mas eu vou falar dos principais. Então, por quem a gente vai começar aqui? José Luiz da Atena. Vamos lá para o da Atena. Aqui, ó, vocês podem entrar, consultar, tem todas as informações dele aqui. E a gente vem em bens do candidato. Olha que maravilhoso. Da Atena tem o que aqui? Vamos analisar comigo. R$ 38.301.790,28 declarados de bem. Tem um baita patrimônio, hein, pessoal? Vamos olhar aqui o que ele tem de patrimônio. Cotas ou quinhões de capital. GLD 950. Isso aqui possivelmente ele é sócio de alguma coisa e é o capital social da empresa, um pedacinho. Terreno, então tem terreno, que é imóvel, né? 12 mil, outros imóveis 28, VGBL 11 milhões. Isso aqui é muito importante, eu acho que até ele tem outro VGBL aqui embaixo, ó, outro VGBL, 14 milhões, então ele tem um total de 25 milhões. Peraí, eu vou pegar uma calculadora para poder fazer um cálculo com vocês. Peguei minha 12C aqui para a gente fazer esse cálculo juntos. Por quê? Que cálculo eu quero fazer com vocês? Se ele tem 11 milhões mais... Cadê aqui? 14 milhões. Então, ele tem 25 milhões dos 38, vai, que ele declarou. Quase 70%, 67% do patrimônio dele está em VGBL. O
que isso quer dizer para você entender aí o que é ele estar em VGBL? VGBL é uma previdência privada, então você escolhe o tipo da previdência que você quer, e VGBL é uma ferramenta, é um tipo de previdência que é uma ferramenta usada para sucessão patrimonial. Então dá para ver que ele é muito preocupado com planejamento sucessório. Por quê? Porque quando você coloca o seu dinheiro em uma previdência VGBL, até agora, por enquanto, que a reforma não foi aprovada, e se ela for aprovada também tem alguns adendos de você ter mais de 5 anos na Previdência, não vai mudar nada, mas enfim, isso é um papo para outro vídeo. Falando nisso, eu acho que até tem um vídeo sobre a reforma aqui, vocês podem acessar depois. Mas a questão é, quando você tem um patrimônio em VGBL, em Previdência, você usa ele como ferramenta de sucessão. Então, caso algo aconteça com o Datena, o patrimônio dele de 25 milhões vai diretamente para os herdeiros, para o beneficiário, sem passar por qualquer tipo de imposto, vai direto para a mão do beneficiário. Então não tem problema em ficar preso em inventário. Então ele é muito inteligente quanto a isso, hein? Ele tem 67% do patrimônio aí em VGBL. E o restante? Terreno, imóveis, terreno, 4 mil em CDB, 4 mil de 38 milhões é nada. Apartamento, mais imóvel, terreno, imóveis, depósito bancário no Banco do Brasil, 95 mil, nada, praticamente. Terreno, casa. Qual a conclusão que a gente tira do patrimônio do Datena aqui comigo? Analisem aqui. 67% está em VGBL, ou seja, preocupado com o planejamento sucessório, preocupado com os beneficiários, com os herdeiros. O restante, ele é um típico investidor brasileiro. Por quê? Gosta de deixar o patrimônio imobilizado. Não tem liquidez nenhuma. Não tem. Ele tem o quê? 95 mil de liquidez? Se for, né, liquidez, cadê? De depósito bancário em conta corrente? Tá na conta corrente, 100 mil. 95 mais os 4 mil de CDB ali. Ele tem 100 mil do patrimônio dele de 38 milhões. Vamos lá. Vai dar praticamente nada, hein, pessoal? Em liquidez. 0,3% em liquidez. Então, o Datena, ele é um típico investidor brasileiro. Deixa imobilizado, tudo em terreno e imóveis, porque é o tiozão do terreno conservador, e preocupado com quem ele vai ficar. Por isso que ele tem VGBL ali. E se esse VGBL dele já tiver mais de 5 anos, se a reforma for aprovada, vai continuar isento do imposto do ITCMD, né, que é o imposto de herança. Então, o Datena é um candidato tiozão, conservador, tem um patrimônio ok, esse é o patrimônio declarado dele, tá, gente? Então, de novo, vocês podem vir e comentar assim, ah, meu Deus, mas será que ele não tem mais, não tem menos? Isso aqui é o que ele declarou aqui. Se tem mais, se ele tem menos, enfim, é isso que tá aqui. Analisando isso que tá aqui, tiozão do terreno, conservador, preocupado com os herdeiros. É esse resumo que eu tenho do Datena aqui. Pode entrar aqui e dar uma olhada, tá, pessoal? Vamos voltar aqui. Para quem a gente vai agora, depois do tiozão do terreno, vamos para Boulos. Guilherme Boulos. Vamos entrar aqui. Bens do candidato. 199.596. É isso. Os bens do Boulos. Vamos ver no que está dividido esses quase 200 mil reais que o Boulos tem. Que o Boulos declarou aqui pra gente, né? Então ele colocou aqui R$ 816 na caixa, na conta corrente. Ele tem um Celtinha de 15 mil, declarado no nome dele, uma casa de 170 mil e uma aplicação em CDB de 11 mil. Aqui, o Boulos, gente, a minha percepção do Boulos, de novo, olhando esses bens declarados aqui, ele é o típico investidor brasileiro iniciante, que prioriza primeiro a casa própria, então praticamente todo o seu patrimônio está imobilizado numa casa. Depois pensou em transporte, então, vou ter um carro também. E, por fim, uma reservinha de emergência num CDB, 11 mil. Então, ele pensa primeiro na casa, depois no carro, depois na reserva. Vocês sabem que quem já ouviu meus vídeos aqui, quem me segue lá no Instagram, sabe que eu não defendo fazer isso. Você tem que ter muita consciência sobre imobilizar seu patrimônio, boa parte dele, antes de construir a sua reserva. Não faz muito sentido. Se eu olho aqui para o patrimônio do Boulos, ele é o típico brasileiro iniciante que não liga muito para investimento, não liga muito para reserva.
tenho meu pezinho atrás aqui com ele. Ah, Mari, mas será que esse é todo o patrimônio dele? Gente, não sei, é o que está aqui. Analisando o que está aqui, ele tem 200 mil e pensa na casa própria. Não liga muito para investimentos. Tá tudo imobilizado. Se precisar de dinheiro, ele tem 11 mil. E o que ele tiver por fora, se ele tiver alguma coisa, né? Mas esse é o Boulos, esse é o candidato. E aí? O que você acha? Me comenta aqui embaixo, enquanto eu vou para o próximo. Vamos para o próximo candidato à Prefeitura de São Paulo. Marina Helena. Tô indo naqueles principais, hein? Nos que estão dando o que falar. Vamos aqui comigo. Marina Helena, bens. Veremos. Marina Helena tem 9 milhões, quase 10 milhões declarados aqui, hein? De patrimônio. Vamos ver como é que tá dividido esse patrimônio dela. 7 milhões é uma casa. Quantos por cento dá isso aqui, mais ou menos? 7.600 dos 9.700 dos 9.700 divide 100 vezes 78% do patrimônio, quase 80% do patrimônio dela, tá? Que é um patrimônio maior que o do Boulos, mas quase 80% no imóvel, beleza? O que ela tem aqui? Quase 1 milhão em renda fixa, CDB, RDB. Então aqui são títulos, não é título público, é emissão bancária. Então tem CDB, não sei se tem LCI, LCA ou é só RDB, deve ser de algum banco grande. Então 1 milhão aí. Fundo de longo prazo e direitos creditórios. Então ela tem FDIC, meio milhão aí em FDIC, que é fundo de direito creditório. Então ela usa o intermediador para emprestar dinheiro. Beleza, provavelmente de algum banco, tem alguém intermediador aí confiável, porque ela é economista. Não sei se vocês sabem, mas a Maria Helena é economista. Então, Marina Helena possivelmente sabe o que está fazendo. Espero eu que ela saiba, porque ela é economista, ela tem familiaridade com isso. Fundos de ações, mútuos de privatização, investimentos, participação de índices, 100 mil em fundos. Fundos de investimento, deve ser um pouquinho mais arriscado. Fundo de investimento imobiliário, 99 mil dos quase 10 milhões, 1% praticamente em fundo imobiliário. Ok. Só que assim, vamos pensar, ela já tem 80% praticamente na casa dela. Então ela se expôs a um pouquinho mais em fundo imobiliário, tá que é 1%. Mas é legal a gente sempre pensar nisso. Quando a gente se expõe a fundos imobiliários, eu já tenho um terreno, eu tenho uma casa não sei aonde, eu tenho uma fazenda, e eu ainda tenho fundos imobiliários muito, significa que eu tenho uma exposição bastante grande em imóveis, tá? Independente do setor. Então isso é legal quando a gente vai pensar em diversificação de carteira. Vamos lá, depósito bancário em conta corrente R$10. Mais um apartamento aqui, então, em 381 mil e cotas de capital. Provavelmente isso aqui é um capital social, que é só aquele que você coloca num contrato de valor. Então, assim, Marina Helena, ela não descreve exatamente como rende esses fundos. Por exemplo, se é um fundo de renda fixa, se é um fundo de renda variável, se ele é inflação, se ele é pré, se ele é CDI. Mas, possivelmente, por ela ser economista, eu acredito que ela tem essa diversificação até para pulverizar o risco que ela pode estar correndo nessas aplicações. Creio eu que seja isso, porque ela me parece ser muito sensata nessas decisões aí, mas tem uma parte bastante grande de exposição a imóveis, que é o que a gente consegue ver nos investidores, padrão de investidores brasileiros, né? O que vocês acham da Marina Helena, do patrimônio da Marina Helena? Depois vocês veem todos e me comentem aqui embaixo, mas vamos lá, vamos continuar, que a gente ainda tem alguns para ver. Vamos para o próximo. Tá pegando isso, tá? Pablito, vamos deixar o Pablito por último? Vamos para o Ricardo Nunes. Vamos ver. Atual prefeito de São Paulo. Bens do candidato, vamos lá. Ricardo Nunes tem quase 5 milhões declarados aqui. Legal, vamos ver o que ele tem. 60 mil em consórcio. Aplicações e investimentos, vida e previdência. 1 milhão em vida e previdência. Ok. Isso significa possivelmente que isso é um caráter securitário, talvez. Então ele tem uma proteção aí de 1 milhão. Pensando em planejamento sucessório ou aposentadoria.
Ele não vai depender só do governo, ele tem aí um vida e previdência. Possivelmente deve ser um seguro isso aqui, caráter securitário, uma previdência com caráter securitário, para ele proteger e não entrar em inventário, não tem a incidência do ITCMD no restante do patrimônio dele. Um apartamento de 600 mil, um terreno, a galera gosta do imóvel. O imóvel é muito bom. Eu sou super a favor, tá? Não é porque eu trabalho com investimentos, todo mundo acha que a gente tem uma rixa. Eu sou super a favor de ter imóveis, de ter essas diversificações. No entanto, a gente sempre tem que pensar em diversificação de patrimônio. Você não pode ter tudo imobilizado, tudo em uma coisa só. A diversificação é que vai trazer o retorno maior para você e te blindar. Blindar, acho que nem é a palavra, mas te mitigar muitos riscos. Então, isso é importante. Prédio residencial, um sobrado, 228 mil, mais um terreno. Cota, 50% das cotas sociais, R$ 450. Poupança, sessentinha na poupança. Ah, Nunes. Conta corrente, R$ 1. Aplicação de CDB, 111 mil. Depósito em conta corrente, 4 mil. Tá na conta corrente para bancar as despesinhas dele, né? Terreno, cota de capital social, 95 mil. Provavelmente cota de algum capital social de alguma empresa, que ele deve ser sócio. Uns R$ 50 em uma conta corrente. Direito creditório, tem FDIC também, igual a Marina, tem R$ 10 mil em FDIC, praticamente. Aplicação em renda fixa, CDB, 96 mil em conta corrente, mais 21 mil da conta corrente, mais 4 mil. Meu Deus, Nunes, vai deixar seu dinheiro tudo na conta corrente, gente? Conta corrente não rende, não sei se vocês sabem. Não rende nada, só se estiver no Nubank rendendo 100% do CDI, o que eu acho bem improvável, né? Mas tá na conta corrente. Não tá rendendo esse dinheiro dele, viu, pessoal? Ele tá deixando lá. Acho que ele não tá com nenhum consultor. Será que ele tá precisando de um consultor financeiro? Terra, fazenda, 105 mil. Fundo, outro direito creditório, 1 milhão em FDIC, hein? Do banco da XP. Então ele tem um FDIC que o intermediário, ou seja, quem empresta o dinheiro, ele coloca o dinheiro lá, vão devolver com juros para ele, mas quem faz essa intermediação aí, Banco XP. 1 milhão e pouquinho. Conta corrente, 2 mil, mais conta corrente. Se for juntar, ele tem um tantinho em conta corrente, hein? Mais um terreno, que gosta de um imóvel. Conta registro de fluxo de pagamento, 427 mil em depósito bancário em conta corrente. Esse aqui é para bancar as despesas do fluxo de pagamento. Não está investido isso aqui, tá? Quando a gente lê isso aqui, não é investimento. Mas é ali o que ele declarou, obviamente, mas digo, não está rendendo. Terreno, 45 mil, um trator, 75, agro, né? 74% de cotas de capital social, então 133 mil, equivalente a essas cotas, de alguma empresa, então ele é sócio de alguma empresa. Depósito, terreno, imóvel rural, outro terreno. Boa parte do patrimônio dele tá em terreno. Isso aqui é muito importante, ó, porque ele tá. O que eu entendo aqui olhando o patrimônio do Nunes? Ele tem 1 milhão em vida e previdência. O restante, vamos lá, contar que 800 mil não tá em terreno, mas então a gente tem 3 milhões em imóveis e terrenos. Quando a gente fala de um processo de proteção patrimonial, igual eu estava falando para vocês do Datena, o patrimônio total de uma pessoa, quando ela falece ou algo acontece com ela, entra em inventário. No caso dele, pelo que eu enxergo aqui do Vida e Previdência, não está bem especificado o que é, tá, pessoal? Mas eu enxergo que seja um seguro, algo que não entra em inventário. Então, não tem incidência de imposto de renda, imposto de soberança. Então, eu acredito que isso aqui proteja ele do restante. Então, se algo acontecer com ele, tudo que ele tem no nome dele, isso aqui, vai tudo para o inventário. E quem fica, esposa, filhos, enfim, tem que pagar o inventário. Opa, quase caiu aqui. Pagar o inventário para poder desbloquear esses bens. E esse valor que ele tem de 1 milhão vai servir justamente para isso, para ir para o bolso da pessoa e a pessoa arcar com esses custos. Então, eu enxergo até que ele está um pouco tá equilibrado, não tá super equilibrado, que tem bastante coisa ilíquida, tem bastante investimento ilíquido, mas tem pelo menos aí uma proteção para aposentadoria ou para quem for ficar em caso de acontecer algo com ele, né? E ele é jovem, para estar pensando nisso é um ponto positivo. Beleza, um valor aqui considerável, não é a melhor carteira de investimentos do mundo, pensando em ativo imobilizado e líquido, mas ok, vamos lá.
Vamos continuar. Tabata, antes de entrar no Você Sabe Quem, que vocês devem estar querendo ver. Lembrando que vocês podem entrar no site do TSE, tá, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo, depois desse vídeo, para você acessar e poder conferir. Daí vocês conferem aí das cidades que vocês são. Eu sei que de São Paulo que vocês vão mais querer conferir, né? Mas vamos lá. Tabata. Bens. 807.841. É pouco, né, gente? Se for pensar isso aqui. Só que, lógico, é o que ela tem declarado na pessoa física. Pode ser que ela tenha uma pessoa jurídica. Enfim, vamos ver. Outras aplicações em investimentos, quase 800 mil em investimentos, e na conta corrente o resto. Não tem nem muito o que analisar aqui, ela não quis colocar onde que tá. Só investimento. Não sei se é CDB, se é fundo. Não quis explicar, Tabata, é isso. Podia colocar aqui pra gente analisar, né? Um fundo imobiliário, nenhuma ação, mas ela tem cara de conservadora. Pra mim, ela tava até mais conservadora nos investimentos. Aqui ela deve ter o quê? Isso aqui eu sugerindo que ela deve ter, né? Não faço a mínima ideia, mas suponho que pela cara dela ela parece me ter um perfil conservador. Então, fundo de investimento em renda fixa, talvez, um CDB, LCI, LCA, conservador, provavelmente em banco. E se for em corretora, tá aplicado em um emissor bancário tipo Way, para não correr tanto risco. E um pouquinho aí na conta corrente, que é para bancar o que ela precisa. É, Tabata. É isso. Gostaria de mais informações, né, para poder comentar, mas vamos lá pro candidato que aparece na geladeira de todo mundo, PRTB, Pablo Marçal. Vamos lá, Pablo Marçal, bens do candidato. 169.503.058,17 declarado de bens. E isso o Pablo Marçal ele fala, comenta que ele é dono de um patrimônio bilionário, né? Então você deve estar se perguntando aí, meu Deus. Ele fala que ele tem um baita patrimônio e declarou isso aqui, que também é um baita patrimônio, mas não é o que ele fala sempre. Lembrando que ele tem holding, lembrando que ele tem declarações em pessoa jurídica. Então, possivelmente, igual todos os outros, não deve ser 100% do que ele tem de patrimônio, só que é o que ele tem na pessoa física. Possivelmente seja isso. Mas ok, vamos analisar o que está aqui. 170 milhões de patrimônio. Empresa Marcal Participações, 450 mil. Capital social, 90% da empresa. A empresa vale só um pouquinho mais, nem 1 milhão, né? Essa empresa. Só que isso aqui também, de novo, para quem conhece, sabe de empresa, capital social, é o valor que você declara lá para fazer o contrato, não necessariamente é o que vale a empresa hoje. Então, para saber o que vale a empresa hoje, você tem que cotar, avaliar e tudo mais. Pode ser que não seja isso, mas tá, ele é sócio de empresas, então isso conta como bem dele. Então ele é sócio dessa empresa, sócio da Pool, hoje junta Bossa Nova Investimento, 80 mil. Beleza? Isso aqui é um Venture Capital, tá? Pessoal, a maioria daqui, eu até já tinha entrado para ver, tanto porque lá no Instagram, eu tô fazendo esse vídeo porque lá eu fiz um Reels de 2 minutos contando o patrimônio desse pessoal. Só que é muito mais legal analisar um a um aqui, né? Comentar e tudo mais. Eu gostaria de compartilhar igual eu tô fazendo aqui com vocês. Mas a maioria que ele é sócio de várias empresas de crescimento, empresas pequenas que têm potencial de crescimento. A gente chama de venture capital. São esses tipos de empresa quando a pessoa tem investimento e é sócio dessas pequenas empresas com grande potencial, tá? Beleza, passamos duas. Temos aqui letra imobiliária garantida do Itaú, Ligue do Itaú, 19 milhões em Ligue do Itaú. Ligue do Itaú, esse tipo de investimento isento de imposto de renda do Banco Itaú, que é um banco super conceituado e a chance desse banco quebrar é mínima, são tipos de investimento muito bons e muito rentáveis e de pouco risco desse banco. Normalmente, para os meus clientes que conseguem ter private no Itaú e tudo mais, a gente consegue esse tipo de investimento. Então, Ligue é um baita investimento. Às vezes, até na XP ou no BTG tem disponível Ligue para investir do Itaú. Hoje mesmo achei uma para um cliente 11% ao ano do Itaú. Super boa. Então, ele está no Banco Itaú. Não me surpreende não, sabia? O Pablo está com um percentual grande, que até tem outros aqui do Itaú, ó.
Cadê? Saldo renda fixa do Banco Itaú, ele tá com 600 mil na conta. Ah, não, tá em renda fixa. Aqui em CDB, do Itaú. Não me surpreende ele estar no Itaú. Normalmente, quem tem patrimônios grandes tem boa parte no Itaú, porque é um banco super bom, super válido. Que, por sinal, eu trabalho também junto com o Itaú. Na verdade, eu trabalho com todas as instituições. Para quem não sabe, como consultora financeira, eu não tenho bandeira. Então, eu não preciso que os meus clientes estejam com patrimônio em um lugar só. Eles podem estar com patrimônio em qualquer instituição que eu ajudo eles. Eu fecho, consolido esse patrimônio e cuido do patrimônio como um todo. Então, eles podem estar Itaú, corretora, outras instituições bancárias aí que eu consigo cuidar. Então, o Itaú eu sei porque eu lido de perto com investidores e com gerentes do Itaú, porque eu converso com os gerentes dos meus clientes. Então, ligue, baita investimento que ele tem. Não fala aqui qual é a rentabilidade, se é pós-fixado, pré ou inflação, mas é um investimento bom. Marcar o holding, 50% capital social. Ah, meio milhão a holding, a Marçal não é, né? Mas ok, ele tá aqui como sócio. Outras aplicações, ó, ele tem investimento na XP, LFT, então ele tem título público na XP, 138 mil. Ó, mais Itaú aqui, Itaú referenciado, isso é um fundo de renda fixa, bem um fundo que a gente usa para reserva, referenciado DI, ele segue o CDI, tem muita coisa a mais. Saldo de aplicações Banco Itaú, 49 milhões, ó, aqui ó, mais Itaú, mas a gente não sabe o que é. Não sei se está em ações, se está em fundos, se está em CDB, LCI, LCA, mas tem dinheiro no Itaú aqui aplicado em outras coisas. Participações societárias, mais empresa de crescimento. É tudo empresa dele, né? Que ele tem dentro da. Ele já falou isso várias vezes em vários podcasts, que ele tem a holding dele e ele tem várias empresas dentro da holding dele. Então ele destrinchou aqui o capital social, que é aquele que está no contrato, quanto vale a empresa. Então ele tem aqui essas participações. CDB, ó, mais dinheiro no Itaú, 24 mil no Itaú. Conta corrente da XP, 15 mil. Um terreninho, porque ele também não é de ferro, todo mundo gosta de um imóvel. 5 milhões num terreno. Ah, provavelmente esse terreno, ó, Tamboré Residencial 2. Isso aqui é Alphaville. Já vi um podcast dele onde ele fala de imóvel de leilão. Possivelmente esse aqui é um imóvel arrematado de leilão dele. Verdade. Pode ser que seja isso mesmo, pelo que eu já pesquisei a respeito. Mais aqui participação societária em empresa, mais participação societária em empresa, uma chácara de 60 mil, empresa, Venture Capital. Ó, do Primo Rico aqui, ele tem um pedacinho também. Letras de crédito do agronegócio do Banco Itaú, então ele tem o que? LCA, Banco Itaú, 230 mil. Letra de crédito de agronegócio, isenta de imposto de renda, não fala aqui se é pós-fixado ou pré, enfim, mas deve ser boa, porque do Itaú normalmente tem taxas muito boas. R$ 20 na conta corrente. Tem aqui um ETF no Banco Genial, bom, mas R$ 500. R$ 500, perto dos 170 milhões que ele tem. Sala comercial em Goiânia, 80 milhões de capital social de outra empresa, provavelmente a empresa de aviação é dele também, né, 80%. Outra empresa aqui, 93. Outras aplicações, Banco Safra, 13 milhões do Banco Safra. Aqui, ó. O que eu tenho, o que eu tiro de informação e de conclusão aqui dos bens do Pablo? Ele é mais agressivo que todo o resto da galera. Isso é fato, dos outros candidatos à prefeitura. Ele tem um perfil muito mais arrojado. Por quê? Porque ele tem mais propensão a risco. No entanto, me parece equilibrado dentro do perfil dele, porque ele tem Itaú, não fala exatamente se é tudo em renda fixa, mas pode ser que seja dentro do Itaú. Por ter 19 milhões numa liga, eu acredito que ele tenha boa parte do que é investimento dele, que eu imagino, né? Como ele corre muito risco na vida, por ser empresário, normalmente quem é autônomo tem mais essa propensão, esse apetite a risco, possivelmente o dinheiro dele, líquido, investimento mesmo, ele é um pouco mais conservador. Normalmente a gente tem que ter esse equilíbrio. E me parece que ele tem essa consciência. Normalmente eu falo isso para meus clientes. Eu falo, ó, se você tem um emprego mais estável, estável eu uso entre aspas, porque normalmente nem tudo é estável. Mas se você tem essa estabilidade, você consegue arriscar um pouco mais nos investimentos. Agora, se você é empreendedor, empresário, corre um pouco mais de risco, você precisa ser um pouco mais conservador da sua carteira. Então tem que ter esse jogo de cintura. Me parece que ele tem, é porque ele tem investimento no Itaú, tem um pouquinho na XP e no Safra. Esses são as três instituições que ele usa, mas
os investimentos que ele tem em terrenos imóveis e nas venture capitals, que são as empresas que ele tem, ele aposta, né? Aposta, entre aspas. Ele investe, ele sabe que ele está investindo dinheiro para poder colher bem maior aí. Então, olhando do Pablo Marçal, essa é a minha percepção dele. Para mim, ele sabe o que ele faz, me parece, pelo menos nessa parte declarada. Só que ele não fala exatamente onde está aplicado, né? Para eu poder avaliar realmente com valores. Aqui tem mais algumas informações. Doações. Tem bastante informação aqui. Gente, de candidato, eram esses que eu queria comentar com vocês. Depois vocês entrem aqui, divirtam-se no site do TSE. Coloquem a cidade de vocês, não só de São Paulo. Eu sei que, como São Paulo tá muito polêmica essa corrida eleitoral, essa corrida para a prefeitura de São Paulo, a gente acaba focando muito mais. Mas é importante você saber os candidatos da cidade onde você é eleitor, né? Onde você realmente vai votar. Isso aqui é muito importante, é legal entender ou ter essa percepção de transparência para ficar um pouco mais próximo de saber como cada pessoa faz a gestão do seu próprio dinheiro, do seu próprio patrimônio. Será que elas são capazes de gerir uma cidade? Porque isso diz muita coisa. Ou talvez eles tenham alguém que ajude, a gente não sabe. Mas é legal ter essas informações. Aqui tem muita informação. Vale a pena vocês entrarem, vale a pena ter essa percepção aqui dentro do site. Se vocês ficaram surpresos com algum patrimônio, me comentem aqui embaixo. Me comentem também a opinião de vocês, que esse vídeo era realmente para bater um papo e a gente destrinchar um pouquinho dos patrimônios dos candidatos de São Paulo, que estão à flor da pele, tá todo mundo falando disso agora, e eu gostaria também de saber a opinião de vocês sobre isso que eu acabei de mostrar, tá? Me comentem aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, desse compartilhamento aqui. Considerem, então, curtir esse vídeo, se realmente gostaram, e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui que sai praticamente toda semana. E até o próximo vídeo!